Você já ouviu falar em SPACs? Sabia que nos Estados Unidos, até agosto desse ano, mais de 419 SPACs realizaram seus IPOs e captaram mais de 122 bilhões de dólares no mercado norte-americano? Se você quer entender mais sobre esse assunto e como as SPACs podem movimentar os investimentos no Brasil, então não perca essa nossa conversa. Olá, bem-vindos ao B3 Talk, o programa onde discutimos grandes temas do mercado financeiro de capitais com especialistas no assunto. Eu sou Rogério Santana, diretor de relacionamento com empresas e assets na B3, e hoje no B3 Talks, como vocês já perceberam, falaremos de um assunto que tem movimentado o mercado, as SPACs. Para isso, eu gostaria de dar as boas-vindas para a Carol Aldi, sócia da área de fusões e aquisições e Private Equity Venture Capital do Demarest Advogados. Carol, muito prazer, muito obrigado por ter aceito o convite. Mara Elisa, diretora executiva da GP Investments, e Alexandre Rangel, diretor da CVM. Alexandre, Mara, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Carol, como você vê a evolução da SPAC nos últimos anos, né? A gente sabe que esse instrumento ele existe há 2 décadas aproximadamente no mercado, mas foi nos últimos 2 anos que esse instrumento efetivamente ganhou tração, e a gente viu um contingente grande de operações vindo ao mercado, movimentando o mercado de IPOs, né, e o mercado de M&As. Como que você vê essa evolução e o que você acha que aconteceu nesses últimos 2, 3 anos para destravar esse fluxo? Bom dia, José, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Mara, Alexandre, um prazer estar aqui com vocês. Acho que esse é um tema super interessante e acho que vale aqui a discussão, sem dúvida, né? Então, se a gente for olhar para o mercado, muita coisa aconteceu do ano passado para cá, né? A gente teve uma pandemia que mudou a forma como a gente pensa, como todo mundo funcionava, como o mercado funcionava. E, obviamente, que todas essas mudanças da pandemia e essa incerteza de mercado acabaram fazendo com que certos institutos fossem mais percebidos. Então, as SPACs, elas existem há muito tempo, né? Como você bem falou, existem há mais de 20, 30 anos. E elas eram veículos bastante usados nos Estados Unidos. Mas, com a incerteza de mercado que foi causada pela pandemia, com a diminuição das janelas, e com a dificuldade, obviamente, de certas companhias de irem ao mercado nesse cenário e se colocando numa incerteza muito grande, a SPAC passou a ser vista como um veículo muito favorável, né? Então, obviamente que para aquelas empresas que queriam ter acesso ao mercado de capitais e tinham necessidade de recursos para fazer frente ao seu plano de negócios, conseguir ter uma negociação que não dependia de janela de mercado, que dava mais certeza de precificação, e que permitia que elas se tornassem públicas, né, que tivessem mais liquidez, mais confiança, acessassem o mercado, passaram a fazer muito mais sentido. Então, junto com a pandemia, a gente teve o aumento de necessidade de tecnologias e todas aquelas empresas que já estavam sendo gestadas passaram a ter um casamento perfeito, né, precisar de recursos, ser promissor e ter uma boa entrada de mercado com um SPAC que permite uma negociação com mais segurança, com maior liquidez, e esse acesso. Então, acho que nesse contexto, obviamente que a gente acabou vendo um boom de SPACs, né, e SPACs muito bem sucedidas. Ano passado foi um ano de muitas SPACs, e aí como reflexo das SPACs e de combinações de negócios bem sucedidas em 2020, em 2021, no primeiro trimestre, muitas SPACs também saíram com levantamento de recursos de uma forma super bem sucedida. Então, olhando um pouco para toda essa conjunção de fatores, acho que o cenário macroeconômico explica muito do porquê que a SPAC teve um boom e, obviamente, o desenvolvimento e a necessidade de novas tecnologias e recursos para essas tecnologias e até para setores mais consolidados, né, saúde, educação em determinadas jurisdições, também isso faz sentido. Então, acho que um pouco dessa reflexão explica aí esse boom. Interessante a gente ver, né, como é importante você ter um instrumento disponível, porque a mudança de contexto de mercado é que faz com que ele ganhe maior ou menor relevância, né? E passando para Mara, a GP foi inovadora, né, pioneira aqui como um player brasileiro utilizando esse instrumento. Lá em 2015, né, vocês fizeram o IPO da GP IAC nos Estados Unidos, que levantou mais de 170 milhões de dólares. Como que vocês veem a evolução, né, desde o caso prático de vocês em 2015 e para esse contexto atual que a gente tem visto e o uso mais frequente
desse instrumento, inclusive por players brasileiros, né, no mercado internacional, e com a perspectiva de que chegue no Brasil esse movimento? Eu acho que dentro do processo, né, de internacionalização da GP, lá em 2015, a gente começou a procurar produtos que atendesse esse nosso objetivo de internacionalizar, né, o nosso capital. E lá em 2015, quando a gente começou a procurar, a ouvir e a estudar sobre o SPAC, embora ele existisse já há mais de uma década, ele ainda era um bichinho exótico, né? Ou seja, tinham poucas operações que tinham acontecido através de um SPAC, tá? Então, eu acho que a maior dificuldade lá em 2015 era, ou seja, você achar uma companhia alvo para fazer um business combination. Naquela época, as companhias, elas viam o SPAC ainda com uma certa reticência. E eu acho que o que mudou de lá para cá é que hoje, ou seja, a aceitação do produto SPAC, e obviamente a gente vê o boom, né, do produto, ela é bem melhor, e inclusive pelas companhias-alvo, ou seja, eu acho que essa é a maior diferença de lá para cá. Obviamente também o produto veio se aperfeiçoando, e a própria SEC, né, recentemente também já começou a definir mais regras para o produto, que não tinham tantas. Então, eu acho que isso é natural, porque, enfim, o produto ficou mais conhecido, mas eu acho que a grande diferença era essa. Muito bacana ver players brasileiros, né, estando na vanguarda aqui da inovação, né? Então, 2015, ainda quando era visto como um produto exótico, vocês encarando o desafio de colocar uma operação de pé, né? Vamos torcer para a gente ver operações como essa aqui no mercado brasileiro logo também. Rangel, de novo, obrigado por ter aceito o convite. A gente sabe, né, que o mercado brasileiro, né, o arcabouço regulatório brasileiro, ele não tem um tratamento específico para a SPAC. Aliás, esse é a tônica, não é a realidade em vários outros países também, né? Não existe um regramento específico sobre a SPAC. Você tem um conjunto de regras que se aplicam para o mercado de capitais, né, onde a SPAC se encaixa melhor ou pior, né? Qual que é a visão da CVM, né, que inclusive, né, recentemente no contexto da audiência pública das normas de ofertas, né, trouxe à tona o tema SPAC, né, para obter comentários do mercado? Qual que é a visão da CVM? E se você puder compartilhar também, se houver primeiras impressões dos comentários que o mercado enviou para essa oferta, para essa audiência pública. Sempre bacana trocar experiências e deixar o regulador ainda mais próximo do mercado, compartilhando as nossas impressões e materializando aqui uma audiência pública, né, que você mencionou, do novo regime de ofertas, em que a gente busca basicamente modernizar o nosso mercado de capitais, esse Instituto de Ofertas Públicas em franca expansão, né, o volume de registro de novas companhias abertas, de novas emissões. Então, acho que o momento é muito oportuno. E falando aqui, de fato, de como eu vejo uma posição institucional da CVM, passa muito por uma abertura, uma flexibilidade e um interesse muito grande em conferir a segurança jurídica e regulatória necessária para que esse instrumento se desenvolva aqui no Brasil também. E aqui no Brasil a gente tem, acho que talvez a gente se aprofunde nesses tópicos com um pouco mais de detalhes, né, no decorrer aqui da nossa conversa, mas no Brasil eu vejo de forma muito clara, e aí aqui vale de forma efusiva que a minha ressalva, de que é uma opinião pessoal, eu vejo que as nossas sociedades anônimas, elas dispõem de instrumentos e de arranjos de governança e de composição de capital social com direitos e obrigações que, se bem manejados, parecem ser um instrumento adequado e devidamente pronto para que se implemente aqui no Brasil uma estrutura de SPAC, que nada mais seria do que uma sociedade anônima de capital aberto, com diversas composições e diversas regras que conversam entre si, os preferenciais resgatáveis,
direitos e obrigações em torno dos acionistas, controladores, dos administradores. Então, todo um leque de arranjos jurídicos e regulatórios que funcionam, que existem, que o próprio mercado já está muito familiarizado. Temos um extenso rol de precedentes, né, da própria CVM em torno de matérias que, sem dúvida alguma, serão em algum momento debatidas no contexto dos SPACs, como dever de diligência dos administradores, abuso de poder de controle, direitos e deveres relacionados à fiscalização dos administradores e por aí vai. Então, eu vejo, encerrando aqui essa minha fala inicial, Rogério, eu vejo o regulador de forma muito aberta, de forma com uma visão muito moderna, muito liberal, para receber e avaliar e tomar as decisões necessárias, né, enfim, do ponto de vista de política regulatória, para que esse mercado possa se desenvolver. Mara, você comentou um pouco, né, da mudança de contexto, né, uma das dificuldades, né, ou um dos desafios lá da operação de 2015 era um pouco da ótica da empresa, né, que seria a empresa-alvo de aquisição pela SPAC, né. Eu ia pedir para você e para a Carol, né, se vocês puderem contar para a gente qual que é a diferença tanto da ótica da empresa que vai ser adquirida, quanto da ótica do investidor, quando você compara uma SPAC com um IPO tradicional, né? O que a empresa avalia de diferente, o que o investidor que está pensando em investir nessa operação deveria avaliar também diferente. Talvez começando com você, Mara, depois a Carol. Tá. Uma vantagem para a companhia-alvo, né, em relação ao IPO tradicional, é que ela pode negociar junto com o sponsor o valuation da empresa previamente à operação para aprovação, à Assembleia Geral. No IPO tradicional, você tem assim, um período curto para definição de alocação, não necessariamente você garante a alocação, né? Isso do ponto de vista do investidor. Para a companhia, né, na verdade, assim, ela consegue negociar a respeito do valor a ser atribuído àquela empresa. Embora tenha, assim, eu acho que como desvantagem, ela não sabe se a aprovação vai acontecer. Então, ela não tem, assim, a certeza da realização da operação e do montante de capital, né? Porque, embora a operação ela possa ser aprovada, aqueles que não aprovaram, eles têm o direito de retirada. Ainda que a operação seja aprovada, o investidor que não concordou, ele pode sair. Então, eu acho que aqui tem uma vantagem e uma desvantagem em relação aos IPOs tradicionais. Não, legal. Carol? Concordo, acho que da ótica, obviamente, do fundador da empresa-alvo, é muito mais interessante ele poder negociar com o sponsor, ter uma certeza de preço e não ficar sujeito a uma janela de mercado que esteja favorável ou não, e de um book building que ele acaba sendo imprevisível e pode conseguir ou não colocar o preço aonde se desejava e pode conseguir ou não toda a alocação que se buscava. Então, é uma exposição que pode ser evitada no contexto de uma SPAC. Como a Mara falou, isso não significa que na SPAC necessariamente o deal vai ser aprovado, mas qual que é o grande alinhamento de interesses e uma vantagem para os investidores e uma vantagem para os fundadores, né, para a companhia-alvo, que, por outro lado, acaba sendo uma desvantagem para o sponsor, né? O sponsor só recebe a remuneração a que ele faz jus se a combinação de negócios acontecer e for bem sucedida. Então, nesse sentido, ele tem todos os incentivos para dar todos os disclosures necessários de uma boa companhia-alvo, na qual ele, com toda a expertise e track record que ele tem, acredite e tenha certeza de que vai ter uma boa performance no mercado. Então, com esse incentivo natural de que sem essa boa transação não há remuneração, ele vai, por um lado, dar todas as informações e conseguir reunir para um processo de decisão bem informado para os investidores tudo aquilo que é necessário para que se leve para uma assembleia, e isso faz com que, para a companhia-alvo, né, e os fundadores,
haja uma maior tranquilidade com aquele target por algum tempo, porque ele tem um local, depois a combinação de negócios, para garantir que aquilo vai dar certo. Então, ele tem um interesse alinhado. Por outro lado, no IPO tradicional, o agente que faz a colocação, obviamente, tem muitos deveres, mas ele depois ali daquele IPO, ele não vive a vida do negócio, diferente do sponsor que vive a vida daquele negócio. Então, isso representa uma vantagem, né? Agora, na minha visão, o maior ônus aqui fica nos ombros do sponsor, porque, afinal de contas, ele custeia todo o processo de goal seeking, né, que a SPAC nada mais é do que um goal seeking, você aposta naquele sponsor para fazer essa busca por você, por expertise, por tudo que ele oferece de track record e tudo mais, pela confiança. Então, ele busca esse alvo, ele tem 2 anos para fazer isso, e ele arca com todos os custos de bancos, assessores, auditoria, FIIs, staff e tudo mais, e remuneração de administradores, inclusive, apostando que a sua expertise que ele vendeu para o mercado vai ser suficiente para que ele encontre um bom alvo, convença esse alvo de um bom valuation, faça uma combinação de negócios, entregue valor para todos os envolvidos, inclusive para si. Então, eu acho que a maior desvantagem aqui da SPAC, ela acaba ficando para o sponsor. Interessante como a gente vê, cada operação, né, ou cada estrutura cumpre uma finalidade, né? A gente falou um pouco de riscos e incertezas, né? Quando no IPO tradicional, o risco é a incerteza de mercado, da janela, né, do processo de roadshow e discussão com investidores, enquanto que na SPAC você tem a incerteza de se a operação vai ou não ser aprovada pelos acionistas originais da SPAC, né? Então, de novo, acho que nos parece, né, cada vez mais que você tem, a depender da operação, a depender da estrutura, a depender de quem é o sponsor, né, e a capacidade dele de atrair bons negócios, há espaço, né, para a gente ter operações das mais diversas características e naturezas. A Mara comentou, né, que, né, principalmente no período mais recente, alguns reguladores começam a olhar para alguns aspectos, né, específicos do regramento, né, das regras que se aplicam a SPACs. Né, a Carol comentou também, né, um pouco da evolução, né, nos últimos anos. Como que a CVM acompanha, né, o que está sendo discutido ao redor do mundo sobre esse fenômeno mais recente, né, em termos de número de transações, e como que isso é incorporado nas discussões que vocês têm tido sobre o tema, né? E se tiver algum insight ou algum ponto específico dessa discussão internacional que chama mais a atenção? Um ótimo ponto, Rogério. A gente tem se debruçado bastante sobre esse tema, né? A gente tem, de certa forma, a vantagem de poder olhar para o exterior e ver essa estrutura já funcionando, né? Com todas as alegrias e tristezas inerentes a uma estrutura que tem um seu fator de risco, que tem né, chances de sucesso e também de insucesso, né? Então, a gente tem olhado com muita atenção os desdobramentos das estruturas que estão sendo implementadas nos Estados Unidos. Chama atenção, nossa, um percentual elevado de opção pelo resgate, né, da participação que os investidores lá fora, pelo menos tomando aqui como referência os números de 2000 até junho de 2020, uma última métrica disponível, em que um número relevante, percentualmente falando, de investidores que subscreveram, integralizaram suas participações nos SPACs, eles, no momento em que, de fato, a companhia-alvo foi selecionada, eles optaram por resgatar a participação deles. Isso realmente é um fenômeno não muito óbvio, né? A partir do momento em que você tem, a rigor, um investimento que confia, né, o grande ativo passa a ser justamente a expertise do sponsor, a capacidade e a qualificação técnica do sponsor para identificar uma boa oportunidade de investimento, de modo que não parece fazer muito sentido alguém que investe num SPAC estar de olho aqui, fazendo um paralelo com o que seria para a gente uma remuneração talvez bem básica, um CDI, né? Você não parece fazer muito sentido, ou não parece ter muita racionalidade você investir num SPAC de olho justamente numa remuneração que qualquer CDB de grande banco hoje em dia de largada te oferece. Esse percentual elevado dos acionistas ou dos investidores que optam por não
prosseguir na jornada, né, do investimento, isso desmistifica um pouco um enquadramento que volta e meia eu ouço algumas pessoas falarem em torno do público-alvo, né, em torno de um suposto maior risco do SPAC, pelo menos no D0, no momento em que não há propriamente uma companhia definida ou não há uma destinação previamente definida em torno do que vai ser feito com aqueles recursos. O fato de que há essa possibilidade, há esse botão de eject aqui, em que o acionista, ainda que vote favoravelmente ao determinado investimento, que ele continue preservado o direito dele de não prosseguir com aquele investimento. Esse é um tipo de estrutura que, a meu ver, é muito relevante, precisa necessariamente ser transposto para a conversa em torno do público-alvo. Não me parece, de forma alguma, comparável com o modelo de condomínios fechados, como são os fundos de investimento em participação. E isso acaba permeando, sem dúvida alguma, um pouco a conversa que a gente está tendo no regulador neste momento em torno do público-alvo, né? Até que ponto faz sentido subir a régua dos investidores que podem investir nesse tipo de ativo, limitando para o investidor qualificado, que só depois de um determinado período, no caso, como sugerido, 18 meses, esse tipo de investimento estaria aberto para os investidores em geral. Então, acho que, Rogério, retomando aqui e concluindo a minha resposta, a gente tem uma riqueza de detalhes e de acertos e eventuais pontos a serem corrigidos das estruturas lá fora, que a gente tem olhado, sim, com muito carinho, com muito cuidado, para ver o que deu certo e o que eventualmente pode ser aprimorado, e, evidentemente, levando em consideração, e esse é um ponto muito importante, as peculiaridades do nosso sistema jurídico, regulatório, e as peculiaridades do nosso próprio ecossistema brasileiro. Interessante você trazer o ponto do público-alvo, né, ou do perfil do investidor, né, porque nas conversas que a gente tem tido com players envolvidos, né, no mercado de SPACs internacionalmente, a gente houve, né, relatos de uma mudança, né, ou uma evolução do perfil, né, inicialmente muitos hedge funds, né, participando dessa discussão, né, depois fundos gestores mais tradicionais, né, com visão mais de médio e longo prazo, né, também participando do IPO da SPAC, e investidor, o grande público de varejo, começando a atuar mais nesse mercado, principalmente na negociação secundária, né, não necessariamente na oferta inicial da SPAC. E quando a gente traz para vários outros exemplos de instrumentos, né, ou de formas de acessar o mercado brasileiro, a gente tem muitas vezes um período de onde apenas um público específico, né, pode acessar uma operação, né, como no caso de ofertas restritas, no caso de ofertas de alguns instrumentos específicos do mercado de capitais, inicialmente investidor profissional, e depois, por um período de 18 meses, normalmente apenas investidores qualificados, né, que, resumindo bastante aqui o conceito, seriam aqueles com patrimônio acima de R$1 milhão, ou que têm alguma especialização específica, né. Só pegando o gancho, Rangel, trazendo, quando você diz, né, sobre discussão de público-alvo, eventualmente ter ou não ter algum limite, vocês têm olhado esses dois momentos, né, o da oferta inicial e o período antes da aquisição da empresa-alvo, ou é uma discussão que ainda está em construção para formar uma opinião? Está em construção. Eu acho que faz todo sentido que a gente analise com muito cuidado esses marcos temporais, que no caso dos SPACs são muito claros, né? A partir do momento em que, por exemplo, já há uma companhia-alvo definida, até que ponto depois em que de fato há uma escolha, a incorporação, faz sentido ter qualquer tipo de restrição adicional, né? A gente tem que lembrar que os acionistas ou os investidores dos SPACs, eles terão essa oportunidade de não embarcar na oportunidade de investimento que o sponsor venha a escolher lá na frente. Isso, para mim, é uma porta de saída muito, muito confortável, né, do ponto de vista até mesmo de respeito à decisão e à orientação do investidor, que ainda que ele vote favoravelmente na Assembleia, como a gente falou, ele ainda assim teria resguardado o direito dele de
caso mude de ideia, ou caso realmente ele não veja ali com bons olhos aquele ativo por algum fato superveniente ou algo do gênero, que ele tem esse direito de sair. Mas, Rogério, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que são temas, sim, que se conversam, e essas etapas inerentes à estrutura dos SPACs, elas conversam e podem conversar, aliás, bastante com eventuais restrições de público-alvo. Muito obrigado pela resposta. Já acho que é um tema, sem dúvida nenhuma, super relevante aqui na evolução desse produto no mercado brasileiro. Carol, você comentou, né, rapidamente numa resposta anterior sobre a remuneração do sponsor. Você pode trazer um pouco mais de detalhes sobre como funciona, né? Qual que é você falou da responsabilidade, né, em cima do sponsor, né, da expectativa que existe em cima do papel dele, mas como que ele é remunerado, né? Traz um pouco mais de detalhes para a gente. Vou trazer um pouco mais de detalhe, mas eu queria só pegar um gancho um pouco aqui no que o Alexandre falou, que eu acho que é super importante. O Instituto, né, SPAC, é um instituto muito desenvolvido nos Estados Unidos. Então, todas as vezes que a gente traça paralelo, a gente sempre traça paralelo com o produto nos Estados Unidos. Obviamente que a SPAC ela é usada também em outras jurisdições, usada na Ásia, México, tem todo esse benefício de aprender, né, de nós aqui no mercado brasileiro aprendermos com esses outros mercados onde o produto já foi usado, testado, e se sabe que deu certo, que deu errado. Tem justamente a questão do resgate, né? Que daí a gente fala, bom, mas o sponsor só recebe se o deal dá certo, mas se todo mundo tem resgatado, então como é que o investidor vai resgatar, como é que o sponsor vai receber sua remuneração se tem acontecido esses resgates? Não deveria fazer sentido, porque para que o investidor optaria por ter uma renda fixa, que é o que ele teve até aquele momento da combinação de negócios, para resgatar, e não ficar? Mas eu acho que tem aqui um ponto para a gente lembrar, que é o seguinte, né? Os investidores, eles recebem bônus de subscrição, eles recebem os warrants nos Estados Unidos, e obviamente que no estudo e toda a discussão de trazer um SPAC para o Brasil, essa lógica econômica precisa ser aplicada, e a nossa lei das SA traz os mecanismos, inclusive o bônus de subscrição, com uma analogia ao warrant nos Estados Unidos. Então, quando se anuncia um deal, e quando esse deal ele é muito, muito bom, muito interessante, as ações sobem. E o que acontece é que muitos desses investidores pensam, bom, eu vou realizar esse upside, eu vou resgatar a minha ação, voto a favor, sou super a favor do deal, já tenho aqui uma valorização, mas eu ainda tenho meu bônus de subscrição. Então, se isso subir ainda mais depois, eu exerço o meu bônus de subscrição e eu continuo sendo acionista. Então, o fato de existirem muitos resgates não necessariamente significam que o sponsor não encontrou um bom alvo ou que ele não apresentou o resultado que seria esperado dele. Significa muitas vezes que o deal é tão hot e faz o mercado se comportar de uma forma tão ascendente antes da aprovação, que existe justamente essa opção pelo resgate, e aí depois o investidor permanece com bônus de subscrição para exercer, depois que na combinação de negócios, você tem ainda uma subida maior, né? Porque lembrando que tanto o warrant como possivelmente um bônus de subscrição numa estrutura de SPAC Brasil, eles vão ter uma janela aí de 5 anos para exercício depois da combinação de negócios. Então, acho que esse é um ponto interessante. E o fato de que nas SPACs em outras jurisdições, e possivelmente no SPAC no Brasil, o investidor tem a oportunidade sempre de resgatar o seu investimento, receber aquilo que aportou, mais uma renda fixa, faz com que essa discussão que a gente tem de público-alvo, ela possa ter aqui uma boa substância de discussão. Porque que outro produto hoje a gente tem no mercado de capitais que garante uma renda fixa, permite ao investidor apostar em alguém sem risco e com ainda alguma atualização, né, possa analisar essa transação, se ela for boa, ele realiza esse upside e ainda tem um título participativo para incrementar ou para passar a ter novamente uma participação se o negócio for ainda melhor, né? Então, acho que essa reflexão é uma reflexão que eu não conheço nenhum outro produto de varejo que apresente todas essas naturais seguranças para o investidor, né? Na verdade, os riscos são maiores. Se você quer, hoje em dia, até mesmo uma renda fixa, depender de como os títulos públicos estejam se comportando, inflação, etc., você vai ter que correr risco, né? O que não aconteceria no SPAC. Então, de novo, eu volto para falar da remuneração do sponsor, que é uma remuneração que ela é muito mais incerta do que seria para gestores, por exemplo, em fundos fechados, ou que seriam para outros produtos. Obviamente que para o sponsor,
ele vai ter o ônus de dar toda essa informação, e muito do que se discute nos Estados Unidos é justamente em torno do nível de disclosure que é dado para certas combinações de negócio. Mas lembrando que a gente sempre fala Estados Unidos porque é onde o mercado é mais desenvolvido e tem centenas de SPACs para a gente olhar, né? Mas nos Estados Unidos, uma transação, uma combinação de negócios pode ser aprovada pelo board, né, pelo conselho. O que, se a gente trouxesse um paralelo para o nosso mercado, né, para a nossa regra no Brasil, não aconteceria. Né? Numa reorganização societária, que seria talvez naturalmente a forma de uma combinação de negócios de um SPAC, você tem que levar essa aprovação para uma assembleia. Então, os acionistas aprovam. Portanto, essa assimetria de informação que tem gerado tanta discussão nos Estados Unidos e litígios e pronunciamentos da SEC, etc., ela no nosso mercado, não só aprendendo com os erros, mas pela própria forma como a nossa lei societária é estruturada, esse problema ele é naturalmente mitigado. Então, eu acho que nessa conjunção de fatores, a remuneração do sponsor ela é uma remuneração que só se materializa com o sucesso da transação. E qual que é a remuneração dele, né? Respondendo a primeira pergunta. O sponsor ele tem as founder shares, que são aquelas ações que ele aporta, né, que ele subscreve, cujo valor ele aporta antes da oferta e que resultam para ele, depois da oferta, uma participação de 20% nesse veículo de SPAC. Isso mais ou menos, tá? Tem SPACs que saíram com mais, tem SPACs que saem com menos, mas isso é mais ou menos uma média natural de mercado que se praticava até então. E para a combinação de negócios, obviamente que vai ter que existir uma discussão com o target, né, e com os fundadores dessa companhia-alvo, para se entender qual que vai ser a diluição, qual que vai ser a forma de combinação e qual que vai ser a participação final do sponsor, e ele vai ter o upside dele realizado, materializado nessas ações, essas founder shares que ele teve ali no começo da oferta, se após a combinação de negócios essa companhia for uma companhia bem sucedida, que seja pagadora de dividendos, maximizando o valor de acionista e etc. Porque ele tem lock-up, né, o sponsor, depois da combinação de negócios, é esperado de mercado e ele dá essa segurança, obviamente, senão o produto não para de pé, de que ele tem um lock-up depois da combinação de negócios. Esse lock-up é de algo em torno de 1 ano. Então, é um universo grande de tempo em que ele fica comprometido que aquele negócio vai ser bem sucedido. Obviamente que tem algumas situações em que se a ação atinge determinado valor, ele daí depois de um tempo mínimo, mais um determinado valor, ele pode sair, mas ele terá garantido um sucesso daquele veículo, daquela combinação de negócios. Então, eu acho que colocando tudo isso em perspectiva, dá para nós a métrica do produto, né? Como que esse produto poderia se comportar no mercado brasileiro, e acho que todos os participantes de mercado que estão muito ativos na discussão do produto, no desenvolvimento do nosso mercado de capitais e na busca de trazer opções, investimentos alternativos, tanto para os investidores quanto para as boas companhias brasileiras que a gente tem aqui que poderiam acessar o mercado de capitais, acho que vale aqui a reflexão de que dentro dessas regras e desse aprendizado, dessa lógica, esse produto, ele é um produto que foi bem sucedido não à toa e que pode contribuir muito aqui para nós. Excelente, ótimos pontos sobre público-alvo e salvaguardas, né, existentes na própria estrutura da SPAC, né, que com certeza podem ser considerados na discussão. Né. É interessante ver o compromisso, a responsabilidade do sponsor, né, em contrapartida à participação que ele vai ter na companhia se a aquisição for bem sucedida, né, e aí você consegue todo o alinhamento de interesses. A gente, em alguns momentos, mencionou aqui, né, FIPs, fundos fechados, né, uma comparação comum, comparando a SPAC com um fundo de private equity, né, um investimento de private equity mais tradicional e mais conhecido por muitos investidores. Mara, a GP, né, a origem dela está relacionada com o mundo de private equity, né? Como que você vê a distinção entre uma SPAC e um investimento de private equity tradicional, por meio de um FIP ou de algum outro veículo? Eu acho assim, que são produtos completamente diferentes. Eu concordo com o Rangel, né, quando ele mencionou que não se assemelha, né, a um fundo de investimento em participações ou ao private equity, né, propriamente dito, porque eu acho que a primeira grande diferença é a oportunidade do investidor de sair do negócio, né? Ou seja, ele se depara
com a apresentação de um business combination, em que ele tem a oportunidade de avaliar e decidir se ele quer continuar ou não. No fundo de private equity é um pool de investimentos em que ele tem o capital comprometido desde o início de duração do fundo até o final, e ele não tem poder de decisão e nem opt-out de nenhum dos investimentos. Eu acho que essa é uma grande diferença, né? A outra diferença é a oportunidade do investidor de compartilhar o capital com o público por conta do IPO. É um investimento de uma única empresa, então normalmente empresas mais maduras, enquanto que o private equity você pode investir em empresas de qualquer estágio, né, a depender do regulamento do fundo. Então, assim, eu vejo isso assim, de uma forma muito diferente. Eu acho que já como bem delineado aí pela Carol, é um investimento que o risco ele está muito mais centrado na pessoa, né, que está ali gastando muito dinheiro na prospecção do negócio e depois na due diligence, na negociação, na própria documentação que vai ser apresentada para o investidor. Então, assim, para mim são dois produtos completamente diferentes. É interessante. A gente vê é bom você trazer esses detalhes, né, da opção de resgate, da opção de sair da operação caso não concorde com o M&A, né, totalmente diferente de um negócio tradicional de private equity, né, que acho que tem, de novo, né, um IPO tradicional cumpre o seu papel, uma SPAC cumpre o seu papel e o fundo de private equity cumpre o seu papel também, né, dadas as características e necessidades tanto do investidor quanto da empresa. Uma outra pergunta, né, que toda hora ronda a mídia, né, ou aparece no noticiário, é se esse boom, né, ou essa aceleração que a gente viu no número de transações no mercado norte-americano, principalmente, mas, né, como a Carol comentou, outras jurisdições também atuando mais intensamente, se ele é sustentável, né, ou se eventualmente até houve, nesse momento, né, nesse contexto, até alguns excessos, né. A gente vê ouve falar um pouco mais de dificuldades de operações de aquisição, de M&A, pela quantidade de SPACs, né, que estão na rua buscando empresas-alvos. A gente viu, né, algumas operações, né, muito relacionadas a pessoas com grande exposição, como bilionários, empreendedores, né, ex-conselheiros da Casa Branca, ex-jogadores de futebol de basquete como Shaquille O'Neal, ou de beisebol como Alex Rodrigues, né. Como que vocês veem esse momento e a tendência? Vocês veem algum excesso ou alguma provável acomodação desse mercado até a gente atingir um patamar de equilíbrio? Rangel, se você quiser começar. Obrigado, Rogério. Acho que eu tenho um pouco a compartilhar aqui nesse tópico. Eu acho que a gente tem que ter, claro, uma visão muito aberta e muito receptiva às inovações em termos de estrutura, de oportunidades de investimento para um mercado que não para de crescer no exterior. De todo modo, é importante também a gente ter um pouco, eu diria, o pé no chão, né, uma segurança jurídica e uma clareza em torno das opções regulatórias que a gente vem fazendo, né, sem dúvida alguma, a CVM como um todo, em diversos assuntos, vem caminhando por uma maior flexibilização, por uma maior credibilidade do mercado de capitais local brasileiro. O importante é que eu acho que a gente tenha decisões sempre pautadas por uma visão realista de mercado, que privilegie, evidentemente, as inovações e os desenvolvimentos, mas, por outro lado, que a gente não abra mão de um desenvolvimento seguro e de maior informação sobre os investimentos. Seriam essas minhas ponderações, Rogério. Alexandre, aproveitando aqui, muito obrigado aqui por participar do nosso evento aqui nesse fechamento. Foi um prazer. Eu que agradeço, Rogério, sempre à disposição. Um abraço. Carol, algum comentário sobre esse ponto? Acho que é interessante a gente pensar que essas pessoas, elas são pessoas de alto patrimônio, né? Essas figuras emblemáticas que, a princípio, não teriam uma expertise esperada de um sponsor
tradicional para levantar esse tipo de valor. Essas pessoas buscam retornos altos, né? Sempre buscam mais e algo diferente do tradicional. E aí se você fala, poxa, mas que expertise, o que vai poder me trazer, de repente, eu apostar numa SPAC que seja patrocinada por um jogador de basquete, ou uma SPAC que seja patrocinada por um jogador de beisebol, etc. Acho que a gente vale aqui lembrar, existe uma SPAC, né, que acabou fazendo uma combinação de negócios com a DraftKings, que acabou apostando em gaming na área de esportes, e com flexibilização de regras para gaming online nos Estados Unidos e tudo mais, essa SPAC teve um boom absurdo. Então, muitas vezes pode não parecer tão óbvio que determinadas figuras sejam patrocinadores de SPACs, mas nós temos vivido tempos disruptivos em tecnologia, necessidades de novas tecnologias, novas infraestruturas, formas diferentes do próprio mercado consumidor se comportar, consumir, usar os seus meios de pagamento, fazer integrações e tudo mais. Então, determinados setores não óbvios, eles passam a se mostrar muito interessantes, com alta rentabilidade e com contribuição dentro do mercado consumidor. O Venture Capital está aí para provar isso, com vários bons investimentos e vários targets que talvez não fossem óbvios, e que, tendo tido oportunidade de receber um investimento, se mostraram geradores de caixa, né? Óbvio que se a gente fala, por exemplo, como é que foi a história do Amazon, né? Lá atrás não era nada óbvio. Na verdade, bateram a porta dizendo não inúmeras vezes para os pedidos de investimento. E chegou um determinado momento em que virou a chave e é um absurdo gerador de receita. Então, isso foi há 20 anos. O que será o nosso próximo Amazon daqui a 20 anos? Acho que a gente tem algumas respostas de certas tecnologias que já têm se mostrado interessantes, mas acho que a gente tem muito ainda para ver. Então, acho que, obviamente, precisa ter cuidado. Para se investir no SPAC, precisa haver confiança no track record do sponsor, na habilidade daquele sponsor, naquilo que ele é capaz de entregar, mas eu acho que essas ponderações valem. A SPAC começou como um bom veículo para captar recursos para investimento em empresas em distress, empresas em reestruturação e M&As complexos. Isso continua sendo verdade, essas teses continuam valendo, mas outras teses se agregaram a essa oportunidade de SPAC, teses de tecnologia, teses em setores mais bem segmentados, e aí falando em Brasil, saúde, educação, que são os óbvios, e isso faz com que o investidor ele tenha que olhar para essas oportunidades de acordo com aqueles riscos que ele está disposto a assumir, com a rentabilidade que ele imagina que vá se materializar, dentro de um perfil de sponsor que ele confie e acredite pelo track record, pelas propostas e por aquilo que tem a acrescentar num deal que ele imagine que vai ser bem sucedido. Então, acho que, feitas essas ponderações, eu devolvo aqui para vocês. Carol, aproveitando, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente hoje. Tenho certeza que o conhecimento, a experiência que você compartilhou aqui ajudou todos nós a entender melhor esse instrumento. Obrigado pela disponibilidade e pelo apoio aqui. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Imagina. Mara, palavra com você. Como que você vê essa tendência, esse momento, né, e essas operações mais emblemáticas, ou mais midiáticas, pelo menos, que nós vimos? Eu até, pegando o gancho no que a Carol falou, eu concordo com ela, eu acho que isso tem a ver um pouco com essa disrupção que a gente tem vivido, e eu acredito que isso, de ter essas pessoas, né, envolvidas nos SPACs, ela se deve muito mais aos novos meios de comunicação digital, que essas pessoas, elas têm uma capacidade hoje maior de se comunicar com determinado setor. Então, quando você tem um Shaquille O'Neal envolvido, ele... obviamente o apelo dele para o setor de esportes é muito grande, então eu acho que tem assim, muito mais a ver com esse tipo de atualização que a gente teve aí no meio de comunicação, né? Fazendo até um paralelo aqui, a gente tem, por exemplo, hoje uma Anitta no conselho de administração do Nubank. Eu acho que dá para fazer um paralelo, porque que a gente tem pessoas assim,
celebridades envolvidas no SPAC, mas eu acho que é importante dizer também que todas essas pessoas nos Estados Unidos, elas já são investidoras, né? Elas já têm, assim, de certa forma, um track record com investimentos, né? Enfim, então, para mim, é um processo natural aí relacionado a esse novo mundo aí com mídias sociais. Você trouxe um ângulo bem interessante, né? Esse é um mundo novo, né? A forma de se comunicar, a forma de atingir o cliente, o grande público, ou atrair negócios se transformou nos últimos 10 anos, pelo menos, e com certeza de maneira mais acelerada nos últimos 3 ou 4. Bom, pessoal, agora falando um pouco de como a B3 vê esse assunto. Como infraestrutura do mercado brasileiro, acreditamos que as SPACs se configuram como mais uma opção para os investidores locais e estamos preparados para receber a listagem dessas companhias. Entendemos que não há nenhum impeditivo na legislação ou na regulamentação brasileiras que inviabilizem a adoção das SPACs no Brasil, em um formato, de acordo com a regulação vigente, voltado exclusivamente para a captação junto a investidores profissionais. Além disso, temos trabalhado em 2 vertentes. Primeiro, olhar onde a B3 pode ajudar a melhorar o arcabouço para fomentar a listagem de SPACs no Brasil, levando em conta a realidade brasileira e os riscos e salvaguardas observados na experiência internacional. E segundo, estar pronta para receber, analisar e conduzir os pedidos de listagem que cheguem até nós no curto prazo. Mara, muito obrigado também por ter aceito o convite, ter compartilhado com a gente aqui um pouco da experiência de vocês, né, na operação que vocês fizeram anos atrás e no acompanhamento e na visão de negócio que vocês trazem para a mesa. Obrigado, tenho certeza que eu que agradeço, acho muito boa a discussão e a gente está por aí. Muito obrigado. Pessoal, se vocês querem aprender mais sobre investimentos, o Hub de Educação Financeira da B3 está cheio de cursos, trilhas, e-books, tudo gratuito e disponível para todos. Em nossas redes sociais também divulgamos todas as novidades do mercado de investimentos, então é só nos seguir. Obrigado e até a próxima.